Atenção, nova revisão já confirmada pela Justiça, tema 1070 no STJ. Ótimas notícias! Eu estou aqui diretamente no STF para trazer as últimas informações e tudo que você precisa saber sobre esse processo e a dúvida que não quer calar. Será que esse processo vai subir para o STF e vamos ter toda essa demora que tivemos, como por exemplo, na revisão da vida toda, que ficou mais de 2 anos para julgamento no STF? Vem comigo que eu vou te explicar tudo, diretamente de Brasília. Eu só peço que você se inscreva se você gostar de informação verificada, sem perder tempo. Eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 11 anos e já tivemos aqui, pessoal, a decisão do tema 1070 do STJ. Qual foi a questão submetida a julgamento? Possibilidade ou não de sempre se somar as contribuições previdenciárias para integrar o salário de contribuição nos casos de atividades concomitantes, o artigo 32 da Lei 8.213, após o advento da Lei 9.876 de 99, a mesma lei que deu problema lá na revisão da vida toda, que extinguiu as escalas de salário base. E o que traduz pra gente, doutor? Pelo amor de Deus, não entendi nada esse juridiquês, traduz. Então vem comigo que eu vou explicar, pessoal. Essa lei, ela extinguiu, né, as escalas de salário base. O que acontecia na prática? O INSS, ele não reconhecia atividade concomitante na sua integralidade. Então você que, seja por todo o período ou algum período do seu tempo de trabalho, teve 2 empregos, né, 2 atividades, por exemplo, eu trabalhava de manhã como garçom e de noite como segurança, por exemplo, né, 2 atividades concomitantes. E aí você chegava lá para averbar esse tempo, averbar as contribuições, porque a contribuição é obrigatória, né? A contribuição você não pode escolher, é obrigatória. Se você tá com carteira assinada, você tá contribuindo, é retida na fonte. Então, beleza, nada mais justo que essas contribuições sejam incluídas no cálculo do valor do seu benefício. Aí o que acontecia? O INSS bonitão chegava lá, não reconhecia esses períodos e essas contribuições. Olha que absurdo, pessoal, você contribuir e não ter esse período reconhecido. Então, se for para não reconhecer, então também, beleza, deixa a contribuição facultativa quando a pessoa tiver 2 empregos, não é verdade? Mas não, a contribuição sempre foi obrigatória. Aí começou a chegar esse tipo de processo, né, na justiça, até que chegou no STJ. E o STJ verificou que eram tantos processos e essa matéria era tão importante que ele tratou isso num tema, né, no tema 1070. O que isso quer dizer? É um tema de recurso repetitivo que afeta todos os outros processos em andamento. Então não pode um juiz entender de uma forma e outro juiz entender de outra forma. Isso não tem segurança jurídica nenhuma, né? Tanto é que eu tô aqui, pessoal, no STF, né, trazendo as últimas informações e também lutando aqui pelos direitos dos nossos clientes, consequentemente dos aposentados. Ainda nem coloquei a gravata, tá tudo aqui. Eu carrego uma segunda casa aqui no carro, pessoal. Eu carrego o escritório, carrego tudo. Aqui é advogado raiz, pessoal. Não tem glamour da profissão, coisa nenhuma. Aqui é a raiz. Mas desembucha logo, doutor Nakamura. Então fala o que está acontecendo, quem tem direito e como que fica essa questão no STF. Então vem comigo, pessoal. Quem tem direito? Você, dessa revisão, tá? Existem várias outras, mais de 12 revisões possíveis. Eu estou falando dessa revisão do tema 1070. Você que, em algum período da sua vida, trabalhou com 2 atividades concomitantes, ou até mais, mas aí é mais difícil, né? Então, você que teve 2 empregos por algum período da sua vida. Então, claro, quanto maior o período, quanto maiores os salários, né, mais diferença vai fazer para você. Mas com certeza vai fazer diferença. Você que teve 2 salários, né, na hora que chega para calcular o valor do salário de contribuição, não tem isso calculado, então com certeza, mesmo que fossem 2 salários mínimos, né? O meu emprego de manhã é um salário mínimo, o meu emprego à noite é um salário mínimo. Mesmo assim, vai fazer diferença com certeza, porque, né, não tem como deixar uma contribuição dessa de fora. Então, pessoal, tema 1070 tratou das atividades
concomitantes, beleza. Concomitante, né? Ao mesmo tempo. Aí o STJ julgou. Vamos ver então o que o STJ julgou e como que fica essa questão no STF. A questão foi submetida, foi essa, né, que eu já falei para vocês, e a tese firmada. Então já temos tese firmada. Após o advento da Lei 9.876 e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso de exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário de contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por eles vertidas ao sistema, respeitado o teto previdenciário. Então, olha só como isso também se assemelha, né, à questão da revisão da vida toda. Claro que a questão da revisão da vida toda buscou incluir as contribuições anteriores a 94, mas o fundamento foi o mesmo. Olha, tem que incluir todas as contribuições feitas pelo segurado, né? O princípio contributivo. O nosso sistema do INSS funciona assim. Você contribui para lá na frente receber um benefício. Então, se você está contribuindo, se você não contribuir, beleza, não tem direito. No máximo, você vai para o benefício assistencial BPC. Mas se você está contribuindo, então nada mais justo que sejam vertidas essas contribuições no cálculo do valor do seu benefício. E essa foi a tese firmada pelo STJ e muito bem colocado, na minha opinião também, pessoal. Aí, olha só, deixa eu colocar aqui também, eu tô com outro celular aqui, que eu tô com o site do STJ aberto, né? A ementa foi justamente essa, tá? Segundo essa redação original do artigo 32 da Lei 8.213, que tratavam do cálculo dos benefícios previdenciários devidos no caso de atividades concomitantes, a soma integral do salário de contribuição. Então, o INSS ou ele ignorava, ou ele considerava um dos salários e o outro era uma porcentagem. Então não tem mais nada disso, pessoal. Acabou tudo isso aí. Agora os dois salários integrais. E agora, né, o STJ trouxe uma frase que eu preciso trazer para vocês. Olha só, o espírito desse artigo era de impedir que, às vésperas de implementar os requisitos necessários, viesse o segurado a exercer uma segunda e simultânea atividade laborativa, só para obter uma renda mensal inicial mais vantajosa, né? Então, lá atrás, não era considerado todas as suas contribuições, eram considerados os últimos 36 meses, por exemplo. Aí, né, ia lá tinha gente que fazia empréstimo no banco para contribuir mais, e tinha gente que conseguia 2 empregos só nessa reta final. Só que, o que o STJ também levou em consideração? Pessoal, nem todo mundo que tem 2 empregos tá querendo, entre aspas, burlar o sistema. Na verdade, para quem conhece a realidade brasileira, o brasileiro, se ele pudesse, ele estaria em casa descansando. Mas não, ele está com 2 empregos porque ele precisa. E foi isso que o STJ, com muita humanidade, percebeu. Falou, não, peraí, né? Mesmo que ele quisesse burlar o sistema, não é burlar porque é dentro da regra, mas mesmo que ele quisesse se aproveitar dessa regra, as contribuições foram vertidas, né? Então, as contribuições foram feitas para o sistema, e o sistema é contributivo. Então, assim, não cabe ao INSS querer julgar o caráter do aposentado. Ah, mas ele só tinha 2 empregos porque ele queria se aproveitar da situação. Que história é essa? Primeiro que o pessoal tem 2 empregos porque precisa. E segundo, mesmo que a pessoa tivesse 2 empregos para tentar melhorar a sua aposentadoria, a contribuição estava sendo feita. Então não é fraude, não é golpe, não é nada disso. A contribuição estava sendo feita, as duas, dos 2 empregos. Então o STJ falou, olha, sobre qualquer aspecto que se observe, né, tem que ser incluído, não tem como. Eu estou resumindo, tá, pessoal? O tamanho da ementa aqui, ó, isso aqui é puro texto, mas eu não vou ficar lendo tudo aqui, enchendo vocês de juridiquês, né? Então a tese foi firmada, recurso especial aqui, pessoal. E aí, o que acontece, né? Já tem até acórdãos posteriores a esse recurso repetitivo, tá? E aí, na prática, então, você que teve atividade concomitante pode entrar com essa revisão. Eu já vou falar como que fica aqui no STF, tá bom? Nós, do escritório, temos um serviço que chamamos de análise completa. O que isso quer dizer? Essa análise completa, vamos verificar todas as revisões possíveis. Então,
Ah, mas doutor, mas eu já entrei com a revisão da vida toda? Não tem problema. Nós verificamos todas as revisões possíveis, são mais de 12, e todos os direitos também. Além disso, né, analisamos questões como interrupção de decadência, outras questões de tese de derrubada de decadência, as questões de quem se aposentou após a reforma. Então, esse é o nosso é o melhor serviço, porque com uma análise completa você já mata tudo. Você não precisa ficar pulando de galho em galho, procurando advogado e paga um cálculo aqui, paga outro cálculo ali, paga não sei o que, paga não sei... Não, paga uma vez só, tá resolvido a análise completa. Já sai os cálculos também, a gente já inclui os cálculos, a gente já inclui tudo para você, o parecer jurídico. Você pode inclusive ter uma consulta por videochamada com a gente para tirar todas as dúvidas, tá? Uma ligação de WhatsApp em vídeo para tirar todas as dúvidas. Então, entre em contato no WhatsApp, 44 99868 3378, 44 99868 3378. Nós também temos o escritório em Brasília, focado na atuação nos tribunais superiores, STJ e STF, e é por isso que eu tô aqui na correria, um calor danado aqui em Brasília, pessoal, na correria, todo dia indo atrás do resultado dos nossos clientes. Então você que entra com o nosso escritório, você pode ter certeza, você não precisa pagar passagem de avião para o seu advogado ir para Brasília, não. Nós já estamos aqui, já estamos lutando pelos direitos dos nossos clientes. Vem comigo. Tá bom. E essa questão, como que fica agora no STF, né? Tá, eu já entendi que o STJ julgou, só que a revisão da vida toda, o STJ também tinha julgado, inclusive por unanimidade. Aí chegou na hora de receber, e a INSS entrou com recurso, e aí, como é que ficou? Ficou mais de 2 anos para receber. Claro, tivemos a vitória no STF. Eu, inclusive, estive presencialmente na sessão vitoriosa no dia 1º de dezembro. Mas demorou, né? Demorou. Muitos aposentados já não estão aqui em vida para usufruir desse benefício. E a questão aqui do tema 1070 do STJ, pessoal. Ótimas notícias. O INSS deixou transitar em julgado. Na verdade, assim, toda vez que o INSS entra com um recurso, ele usa dinheiro público. Ele usa o meu dinheiro, ele usa o seu dinheiro. É dinheiro público. E aí, quando ele fica recorrendo só para atrasar pagamento, só para, né, de uma forma protelatória, sem chance de vitória, isso aí onera, isso, né, sobrecarrega os cofres públicos. Então é o meu e o seu dinheiro que está indo para o ralo abaixo. Então o INSS, ele parece, nossa, ó, vou recorrer até o STF. Mas será que essa é a melhor opção? Nesse caso, o INSS realmente reconheceu, né, que já tomou uma paulada lá, já perdeu o processo, já perdeu aqui na revisão da vida toda, viu que o tema 1070 realmente é favorável aos aposentados, porque a contribuição saiu do bolso do aposentado, né? Ele tinha 2 empregos, 2 contribuições, nada mais justo. Então ele ainda recorreu até o STJ. Mas, atenção, já transitou em julgado esse tema 1070. Já tivemos o trânsito em julgado. Tivemos tese firmada, acórdão publicado e trânsito em julgado. Isso quer dizer que não existe mais possibilidade do INSS recorrer e ele vai ter que cumprir todas as decisões. Então, pessoal, agora é a hora de entrar antes que haja qualquer tipo de modulação de efeitos, antes que haja qualquer tipo de limitação. Nesse caso aqui, eu não acredito tanto que vai haver uma limitação assim, porque ela não abrange tantos aposentados assim. Abrange muita gente. Então, quem que tem direito? Todo mundo que teve 2 empregos em algum período da sua vida. Basicamente isso. Claro que vamos, né, na análise completa, vamos verificar todos os direitos, vamos verificar o que o INSS já reconheceu e o que o INSS faltou reconhecer. Tudo isso vai ser verificado. Agora, eu estou falando aqui sem olhar o seu caso, estou falando um panorama geral. Só que é difícil uma pessoa trabalhar, vamos supor, 25 anos com 2 empregos, né? Então, assim, pode até ter muita gente, mas muitas vezes o período não vai ser tanto. Só que, para o segurado, para o aposentado, vamos supor, essa revisão, a gente tem caso no escritório, que essa revisão aumentou de R$ 1.600 para R$ 3.800. Poxa,
é uma baita diferença, né? Então, assim, não quer dizer que todo mundo vai dobrar, vai mais do que dobrar a aposentadoria, pessoal. Eu tenho um compromisso com a verdade aqui com vocês. Eu já vou colocar a gravata aqui, eu tô indo lá, eu dou cara a tapa aqui, eu tô fazendo vídeo de graça, gastando gasolina no ar-condicionado aqui para trazer informações para vocês. Então, assim, tem gente que vai ser muito beneficiado, tem gente que, mas assim, mesmo que melhore R$500 por mês, já não é bom para você? Fala aí o que você faria com R$500 a mais por mês. Vocês entenderam? Então, não fica só olhando a grama do vizinho. Ah, mas ele conseguiu, ele tá recebendo R$5.000. Não, vamos olhar o seu caso. Vamos olhar o seu caso, o que você pode receber a mais, tá certo? Porque mesmo que seja R$500 a mais, R$800 a mais, R$1.200 a mais, é todo mês incluindo sobre o 13º e até o final da vida. E outra, eu evito falar em causa ganha, né? Mas assim, tendo direito, fazendo os cálculos e entrando da forma correta, com um bom advogado, você vai receber. Você vai receber. Porque STJ julgou e INSS deixou transitar em julgado. Então não tem como um juiz querer julgar contra. Por isso que mesmo com uma causa ganha, entre aspas, você precisa entrar com um advogado bom, um advogado que resolva, um advogado que sabe andar aqui nos tribunais, sabe resolver, sabe antecipar a sua forma de recebimento, tá certo, pessoal? Alguém com experiência, conhecimento e caráter, né? Tô dando a cara a tapa aqui há mais de 3 anos no YouTube, temos 2 canais já no YouTube, né? E para trazer informação, se eu te ajudei, inscreva-se nesse canal e deixa o seu like, isso é muito importante. Ótimas notícias, né, pessoal? Que Deus te abençoe, aproveita que esse vídeo terminou, faça uma oração que eu tô indo para lá. Vamos para cima, vai dar tudo certo, pessoal.